Jornada de Oração com o pastor Sami Tipti. A oração é a maior aventura em que eu já embarquei. É o meio pelo qual chegamos à presença daquele que criou o universo, aquele que pendurou as estrelas no espaço e criou as montanhas e os oceanos, aquele que formou você e eu no ventre de nossa mãe. A oração também nos prepara para a jornada de seguir a Jesus. À medida que percorremos os caminhos da vida, enfrentamos perigos e dificuldades todos os dias. Não podemos evitar as tentações. Elas se escondem nas sombras e espreitam em cada esquina. No entanto, Deus prometeu que Ele proveria um meio de escape para cada um de nós. Mas sim, há um requisito para nós entrarmos neste caminho: sua liderança, todos os dias. Durante as últimas 5 décadas seguindo Jesus, aprendi que devemos abraçar a luz que brilha no lugar privado da oração, e essa luz iluminará nossos caminhos. Só então experimentaremos a plenitude desta aventura com Ele. Houve um momento em Ruanda em que 2 amigos meus e eu testemunhamos a cura profunda de feridas horríveis nos corações daqueles que foram feridos pelo genocídio. A cura foi tão profunda que a notícia se espalhou para o país vizinho por um dia. Uma guerra começou entre os membros dos 2 grupos tribais, Hutus e Tutsis. Os líderes cristãos pediram que fôssemos e proclamássemos esperança aos desesperançados. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a direção de Deus para ir. Havia desafios e perigos com o levar das boas novas do amor de Deus para uma zona de guerra. Morte por facções em guerra se espalharam por terra e o aeroporto estava fechado em Bujumbura, a capital da cidade. Encontramos um piloto que estava disposto a correr o risco de levar meu colega Mike Scalf para a capital. Ele e Joseph Karansani, nosso amigo ruandês, ajudariam as igrejas a se prepararem para uma grande reunião no estádio com os Hutus e Tutsis, onde eu falaria. Um dia antes da minha esposa e eu chegarmos em Bujumbura, recebi um telefonema da esposa de Mike. Sammy, ela disse: Mike está muito doente. Precisamos tentar tirá-lo do país e encontrar assistência médica. E Joseph disse que um homem se aproximou dele no escuro e ameaçou você, exigindo $milhões. Joseph disse que a sua vida estará em perigo se você vier a Burundi. Investi tempo na oração e na palavra de Deus. As palavras de Jesus encheram o meu coração. Não nos deixes cair em tentação. Ele pintou uma imagem do bom pastor conduzindo suas ovelhas em um caminho perigoso, e as ovelhas precisavam desesperadamente saber que o pastor não as levaria a um penhasco para a sua destruição. Naquela noite eu disse a Deus: eu confio em Ti, o grande pastor da minha alma, para me guiar com segurança neste caminho perigoso. O Senhor fala, e eu te seguirei. Pela graça de Deus, conseguimos tirar Mike do país e receber tratamento médico necessário. Passei muito tempo orando naquela noite em um quarto de hotel em Londres. Depois de muita oração, eu disse à minha esposa que compraria uma passagem de volta para ela, para os Estados Unidos, e continuaria para Burundi. Mas ela disse: não, eu acredito que Deus quer que eu vá com você. Mais do que nunca, eu precisava desesperadamente saber que Deus estava nos dando essa direção. Quanto mais tempo eu passava com o Pai, mais paz enchia meu coração. Tex e eu pousamos no aeroporto crivado de balas e fomos rapidamente escoltados para um hotel enorme, onde éramos os únicos ocupantes. 9,5 quilômetros dali, a guerra se alastrava com Hutus e Tutsis matando uns aos outros. Minha esposa e eu fomos escoltados ao estádio por um grupo de guarda-costas. Eu não sabia o que esperar. Eu só sabia que Deus havia nos levado até lá e não permitiria que nada nos derrotasse. Eu senti uma grande capacitação do Espírito de Deus enquanto falava no estádio lotado de Hutus e Tutsis. Quando eu convidei as pessoas a se juntarem a mim na plataforma em oração para entregar seus corações a Cristo, eu fiquei maravilhado. Centenas de Hutus e Tutsis responderam e buscaram a Deus juntos. Eles choraram, eles cantaram, dançaram com muita alegria. Foi uma cena inacreditável. Não só eu fiquei surpreso, mas os negociadores de paz do governo também ficaram.
As negociações tinham acabado de fracassar na Tanzânia. Quando voltamos a Bujumbura, ligaram o noticiário para ver o que os comentaristas diziam. Em vez da história principal ser sobre as suas negociações, eles viram milhares de Hutus e de Tutsis no estádio, adorando juntos. E centenas orando juntos. O negociador-chefe enviou uma mensagem pedindo que eu fosse até a casa dele. Ele perguntou como fez isso. Senhor, isso não foi algo que eu fiz. Eu só proclamei a mensagem de paz com Deus e paz uns com os outros através da fé em Jesus Cristo. Deus mudou seus corações. Ele então disse: você deve levar esta mensagem para toda a nação. É a nossa única esperança. Quando voltei ao meu quarto de hotel, eu me ajoelhei diante de Deus. Obrigado. Obrigado por responder à minha oração, por nos guiar, não à tentação e destruição devastadoras, mas à vitória gloriosa. Talvez a coisa mais importante que aconteça quando nós oramos, aconteça depois que deixamos aquele lugar tranquilo de oração. Talvez seja por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação.